livro com a capa preta e detalhes dourados está sobre a mesa. Ethan pega o livro. Aquele livro antigo é o único tomo no mundo que detalha a pesquisa sobre os espíritos. Em sua vida anterior, Julia foi a primeira a encontrar isso. Isso levou à descoberta da pedra espiritual. Para lidar com o espírito da luz com mais habilidade, Ethan encontrou o livro nessa vida e tem se agarrado a ele desde então. Mas o livro contém muitas histórias não verificadas. Mas a coisa mais notável do livro é que a doença do Carnon tem origem no espírito da luz. A razão pela qual tantos milanês morrem de tumores malignos é porque a força vital do espírito da luz consome os nutrientes do corpo, tornando propenso a tumores. É por isso que, assim como a família Fred precisa do espírito da luz para evitar ser engolida pela escuridão, a família Milanê precisa do espírito das trevas para suprimir a força vital do espírito da luz. Mas a família Fred perdeu o poder, então não tem como tratar o tumor do Carnon. Claro, tem o Theon, mas atualmente ele não pode manejar o espírito das trevas com habilidade. Se o Ethan descuidadamente sugerir que o Theon trate o Carnon, há uma chance de que ambos morram. É esse o nível de perigo que pode haver quando os espíritos interagem entre si. Talvez houvesse uma chance se eles tivessem treinado juntos desde pequenos. Honestamente, Ethan não se importa com nenhum deles. Mas se por acaso ele puder aliviar a carga da Dorothea com isso... De repente, batidas na porta são ouvidas, e Ethan guarda o livro. Seu irmão entra no quarto, com a garrafa de bebida na mão, gritando que estava chamando Ethan e perguntando por que ele não saiu. Olhando para a bebida, Ethan percebe que seu irmão está nisso de novo. Assim ele pergunta o que foi. E Jonathan questiona se é verdade que o príncipe herdeiro chamou ele ao palácio. Ethan se pergunta se seu irmão ouviu falar disso. E diz que o assistente do príncipe está ocupado no momento. Então o rei chamou Ethan para ajudá-lo temporariamente. Jonathan pergunta por que ele? Por acaso Ethan dormiu com Raymond? Ethan só consegue se perguntar como Jonathan só pensa nisso. Cutucando Ethan, Jonathan pede que ele lhe conte como enganou o príncipe. Mas talvez ele não possa revelar o segredo, já que esconder coisas é a única coisa que o Ethan sabe fazer. Ou Ethan realmente levou o príncipe e a princesa para a cama juntos. Mas Ethan simplesmente arranca a garrafa da mão dele e a joga no chão, quebrando ela. Depois se aproxima do irmão e, com tom ameaçador, diz que o Jonathan pode insultar ele, mas ele não vai tolerar que insulte a princesa. Ethan pede que o Jonathan não faça ele se arrepender de ter o salvado. Jonathan diz que já teve o suficiente disso e parte para cima do Ethan. Mas Ethan facilmente coloca o irmão em seu lugar, o chão. Depois pergunta se o Jonathan o odeia tanto assim. O que rapidamente Jonathan confirma, pois as pessoas sempre comparam ele com o Ethan, desde que o Ethan apareceu. Por que ele tem que tolerar ouvir que não é tão bom quanto o Ethan? Como o Ethan ousa ser um estorvo na vida dele? Mas com assombrio, Ethan pergunta se então ele se sentiu melhor quando bateu, insultou e viu ele sofrendo depois de comer pão com cacos de vidro quando era criança. Jonathan apenas usou ele para aliviar sua raiva, porque senão teria que admitir sua própria insignificância. Jonathan está se tremendo. Talvez de raiva, talvez de medo, ou talvez aquelas palavras simplesmente estejam machucando ele profundamente. Mas ele criou forças para se levantar. E chamando o Ethan de bastardo arrogante, ele desfere um soco no rosto do Ethan, mandando ele sair do seu caminho. Depois disso, ele vai embora. Ethan pensa que se tivesse deixado o Jonathan morrer naquela época,
Ele teria herdado o título de duque e poderia apoiar a princesa como seu parceiro. Ele começa a pegar os cacos de vidro, mas acaba se cortando. Vendo sangue, ele pensa que, no entanto, ele não pode fazer isso. Ele não pode viver assim, se quiser compensar os pecados que cometeu. Ele quer estar orgulhosamente ao lado da princesa nessa vida. Agora, ele simplesmente sente falta dela. Dorothea está pensando no Ethan enquanto olha o colar. Já se passou uma semana inteira e até agora nada dele aparecer no palácio, o que faz ela se perguntar se aconteceu alguma coisa. Ela queria poder visitar ele, mas ela anda tão ocupada ultimamente que mal teve tempo de dormir. Hark tem agido de forma muito suspeita recentemente. Em sua vida passada, apesar da vantagem no mar, Hark atacou das montanhas. Eles chamaram a atenção com uma embarcação enorme e enviaram o resto do exército em pequenos navios rio acima, em direção às montanhas. O Bera caiu no caos, incapaz de enfrentar suas forças. Então, para derrotá-los, Dorothea quebrou Dick à frente do exército de Hark e conquistou a vitória. Contudo, o rompimento do Dick fez com que algumas cidades fossem destruídas. Pensando naqueles que morreram sob o pretexto de proteger o Império, faz Dorothea querer diminuir os danos causados dessa vez. Vendo que Hark comprou muitos navios recentemente, parece que eles estão planejando o mesmo ataque de antes. Mas como ela denuncia isso? Não tem evidências suficientes para fazer qualquer afirmação, baseada apenas no fato de que Hark comprou alguns navios. Theon entra trazendo relatório sobre a fronteira de Hark que ela solicitou. Como ela esperava, há mais tropas ao longo da fronteira. E há um relato de que o Marquês Dimitri entregou um grande número de embarcações de pesca para Hark. Dorothea diz que é totalmente possível que o Marquês tenha feito isso. E Theon pergunta se ela acha que o Marquês entregou navios militares para Hark. Dorothea diz que com remodelações inteligentes, embarcações de pesca se tornam militares. Tudo é possível quando se tem dinheiro. Até mesmo no passado, o Marquês Dimitri era atraído pelo poder. Ela pergunta se o imperador também está ciente disso. Ao que Theon responde que pretende relatar a ele essa semana. Além disso, tem algo importante ali. Quando ele ia pegar o papel para mostrar, sem querer, acabou tocando a mão da Dorothea. Rapidamente, ele se afastou, se desculpando. Nisso, o colar acabou caindo, e ele se abaixou para pegar. Só que quando ele tocou, o espírito da luz acabou se ativando, e foi como se um peso tivesse sido tirado dele. Ele se pergunta se isso poderia ser o espírito da luz. Theon diz que agora que ele pensa nisso, ela sempre usa aquele broche. Dorothea diz que o Ethan deu para ela em seu debut, e Theon percebe que a primeira vez que ela conjurou o espírito foi no debut. E se... Dorothea diz que esqueceu de perguntar se ele está bem sem a purificação, já que deve fazer uma semana desde que ele foi purificado. Theon diz que estava planejando ver o príncipe herdeiro sobre isso amanhã. E Dorothea pensa que com o rei se sentindo mal, Theon não conseguiu pedir a purificação. Então ela diz que ele sabe que pode pedir a ela. Mas Theon diz que ela também precisa cuidar da saúde. A purificação exige mais força do que ela imagina. Ela pergunta se ainda o deixa desconfortável. Mas ele responde que não é isso. Dorothea então segura a mão dele, enquanto diz que vai ajudá-lo. Se essa for a única maneira dela se redimir pelos erros que cometeu com ele, então ela nunca hesitará em ajudá-lo. Ela diz que talvez não seja muito boa nisso, e pede que ele avise se ficar desconfortável.
O poder do espírito da luz está fluindo nele. Parece que o peso da morte foi liberado e ele está sendo preenchido com a força vital da luz. Essa luz é mais forte e brilhante que a do Raymond. E o toque da mão dela faz cócegas nas dele. O coração dele está batendo descontroladamente. E é aí que ele percebe que ainda tem sentimentos por ela. Dorothea pergunta como ele se sente agora. Theon solta a mão dela e, se curvando, agradece. Depois diz que, como já terminou o relatório de hoje, está indo embora. Dorothea pede que ele espere, mas ele vai embora sem nem olhar para trás. Ele está saindo apressado, descompassado. Ele achou que tinha superado os sentimentos que tinha por ela. Então por que seu coração está acelerado? Mas o Ethan chega ali. Ethan pergunta se o Theon acabou de ver a Dorothea, o que Theon confirma. Depois comenta que o Ethan parece visitar a Dorothea com muita frequência. Ethan responde que não tanto quanto o Theon, já que faz uma semana que ele não vai ali. E pergunta se tem algo mais que o Theon gostaria de dizer. Theon começa a falar sobre o broche que o Ethan deu para Dorothea. Mas, por fim, resolve desconversar e diz que o Ethan pode seguir seu caminho, enquanto começa a ir embora. Ethan se pergunta se o Theon descobriu e pensa que eles precisam ter mais cuidado. Clara, animada, diz que já faz um tempo desde que o Ethan foi ali. Ethan diz que está ali para ver a princesa. E Clara informa que a princesa foi cedo para o quarto, onde ela tem trabalhado ultimamente. Mas parece que a Dorothea não está dormindo. Então Clara está preocupada com ela. Ethan pensa que faz sentido depois do que aconteceu com o rei e agora com o imperador. Clara diz que preparou um leite especial com mel e figos e pergunta se ele poderia levar para a Dorothea quando entrar. Ethan fica confuso, mas acaba concordando. Alguém bate na porta e, achando ser a Clara, Dorothea começa a falar sobre os documentos que ela mencionou antes. Só que quando a pessoa fala, ela percebe que não é a Clara. Ethan entra trazendo o leite e o figo, e desesperar não está interrompendo. Rapidamente, Dorothea pula nos braços dele, feliz em vê-lo. Ela diz que sentiu muita falta dele, e ele diz que também sentiu falta dela. Dorothea então pergunta por que ele não veio por uma semana inteira, se aconteceu alguma coisa e o que ele está carregando. Ethan pensa que não podia visitá-la com hematoma no rosto. Mas ele apenas se desculpa, dizendo que demorou um tempo para preparar o presente dela. Dorothea pergunta que presente. Ethan pede que ela se sente primeiro. Dorothea prontamente obedece. E ele diz que primeiro ali está um pouco de leite morno e figos que a Clara preparou para ela. Clara diz que preparou isso porque Dorothea não tem dormido bem ultimamente. Dorothea fica tocada pela preocupação da Clara e diz que vai agradecê-la da próxima vez. Ethan pergunta se tem algo pesando na mente dela. Se for sobre Hark, ele ficaria feliz em discutir com ela. Dorothea diz que tem isso também. Então Ethan pergunta se é sobre o Theon. Dorothea pergunta se ele se encontrou com Theon. Ethan responde que sentiu que ela usou o poder do espírito. Então pergunta o que aconteceu. Dorothea explica que purificou o espírito do Theon, pois ele não fazia isso há uma semana. Ela pergunta se o Ethan não quer que ela purifique o Theon. Ethan diz saber a dívida que ela carrega no coração. E ele sabe que já enganou o Theon antes também. Mas ele não pode dizer que está completamente bem com isso. Mas então, Dorothea lasca o beijão nele. Depois diz que não haverá nenhum mal-entendido entre eles, porque ela o ama.
Ethan diz também confiar nela. O imperador fica sabendo que o Ethan visitou a Doroteia novamente. Ele percebe que o Ethan continuou visitando a Doroteia, mesmo com as aulas de piano terem sido interrompidas. Ele achou que eles não se veriam muito depois que a Doroteia assumiu o trabalho do Raymond. Mas o Ethan só vai atrapalhar agora que ele encontrou alguém para a Doroteia se casar. Então ele manda trazerem o Ethan para o escritório dele logo, pois tem algo urgente que o Carnon precisa discutir com ele. Ethan pergunta se ela poderia parar de pensar em trabalho por um tempo, agora que ele está ali. Dorothea se desculpa. Ethan comenta ter ouvido que ela não tem dormido bem ultimamente. Dorothea explica que a ansiedade mantém ela acordada. Ele então pergunta o que deixa ela ansiosa. Dorothea explica ter medo de fazer algo ruim de novo. Afinal, as decisões dela influenciam a vida de muitas pessoas. Ela não tem certeza se é uma boa pessoa ou se está fazendo a coisa certa. Ethan diz que ela está fazendo um trabalho incrível. Ele tem certeza de que todos reconhecem o esforço e o bom coração dela. Dorothea pergunta se ele realmente acha isso. Ethan pega os papéis e diz que ali está o presente que ele queria dar a ela. Dorothea pergunta o que é aquilo. Ethan responde que são as cartas que as pessoas escreviam para ela. Ele então começa a ler em voz alta. Uma criança endereçou a carta para a linda princesa e agradeceu pelo livro. Ele já leu o livro 5 vezes e está escrevendo a carta para ela sozinho. Também conquistou o primeiro lugar na corrida. Dorothea pergunta o que foi isso. Ethan responde que é uma carta de uma criança do orfanato. Eles financiaram alguns orfanatos quando estabeleceram um centro de apoio para pessoas com deficiência há alguns anos. Então Dorothea acha que essas cartas são dessas crianças. Uma carta pedia que ela fosse brincar com eles. Outra agradecer pela ajuda, pois graças a ela, eles não precisam passar fome. E uma terceira dizia que queria se tornar uma boa pessoa como a Dorothea. Com um sorriso nos lábios, Dorothea diz que deveria visitá-los algum dia. Ethan diz que não foi apenas o orfanato que enviou cartas. Algumas pessoas do Centro de Apoio à Deficiência, alunos do ensino fundamental, pessoas que perderam suas casas e muito mais. O conteúdo pode ser diferente, mas todas têm uma coisa em comum. Todos estão agradecendo. Dorothea começa a chorar, o que preocupa o Ethan. Ela pergunta como pode dormir depois de ouvir isso. Ethan pensa que não queria fazer ela chorar. Então, ele dá um beijo na testa dela, enquanto diz que ela está saindo muito bem esse tempo todo. Ele espera que ao menos essa noite ela possa se livrar desse fardo e dormir confortavelmente. Clara entra perguntando se a Dorothea está dormindo, mas fica feliz ao ver que eles estão dormindo profundamente. Dorothea acorda com os raios do sol iluminando seu rosto. Ela não se lembra quando caiu no sono, mas já fazia séculos que ela não dormia tão bem. Quando ela se vira, percebe que o Ethan está ali. Ela acha que eles simplesmente adormeceram assim ontem. Estar juntos até o amanhecer parece algo tão novo. Ela coloca a mão no rosto dele, mas Ethan pega a mão dela e a beija, enquanto dá bom dia. Ela pergunta há quanto tempo ele está acordado e diz que ele deveria ter acordado ela também. Ethan diz que faz pouco tempo e que ele gostou de ver ela dormir. Dorothea comenta que estar juntos assim faz eles parecerem casados. E Ethan concorda. Mas o momento é interrompido por batidas na porta, informando que o imperador está esperando. Dorothea pergunta se é agora, e a pessoa diz que sim.
Mas o imperador está perguntando pelo Ethan, não por ela. Dorothea fica confusa com o fato do imperador querer ver o Ethan agora. Já na sala do imperador, Ethan o cumprimenta com uma saudação bem longa. O imperador comenta ter ouvido que o Ethan tem frequentado o palácio recentemente. Ethan percebeu que o Carnon parece estar bem mal. Ele diz que se sua humilde presença pudesse de alguma ajuda à família imperial, ele está preparado para atender qualquer chamado imediatamente. Já Carnon percebeu que o Ethan é exatamente o mesmo de quando ele o conheceu. Ethan não está nervoso nem surpreso, mesmo na presença do imperador. Ele é educado, humilde e nunca tenta passar dos limites, mas é perigoso. Ele ouviu dizer que o Raymond também solicitou a presença do Ethan algumas vezes recentemente. Ter essa criança legítima tão próximo dos dois irmãos da realeza não vai pegar bem para a família dele. Raymond já tem uma noiva prometida. Ele nunca viu o rosto daquela princesa, mas Carnon sabe que o Raymond teria aceitado um casamento sem amor de forma obediente como destino de príncipe herdeiro. Mas desde o acidente de cavalo, Raymond tem sido uma confusão. Então eles não podem pressionar o casamento com aquela princesa estrangeira no momento. Nesse caso, só resta Dorothea, que pode acabar se tornando imperatriz. Muitos homens esperam se casar com ela, mas seria ideal se ela se casasse com um príncipe estrangeiro ou fizesse parte da família Fred. Então ele não pode permitir que esses dois continuem se vendo. Carnon pergunta se o Ethan sabe por que foi chamado. Ethan diz acreditar que o Carnon possa estar preocupado que alguém tão inadequado quanto ele esteja se tornando uma figura influente no palácio. O imperador diz que ouviu que ele é próximo da Dorothea. Ethan deve estar ciente que ela está bastante ocupada porque está cuidando do trabalho do príncipe herdeiro no momento. Ethan confirma. Então o imperador pergunta se a intenção do Ethan é usar a Dorothea para subir na escala social. Ethan diz que todos falam que ele foi abençoado com sua aparência para compensar suas origens sujas e que a única razão pela qual se aproximou da princesa foi para ganhar poder. Eles acreditam que esse é o único objetivo dele. Mas a única razão pela qual está ao lado da princesa é porque ele a ama. O imperador pergunta se é amor. Ethan deve estar ciente do efeito negativo que a presença dele tem sobre a Dorothea. Mas Ethan diz que não é que ele tem um efeito negativo sobre ela. É só que os outros não gostam de ver eles juntos. Carnon diz que vai direto ao ponto e pergunta se ele vai deixar a Dorothea pelo bem dela. Ethan diz que se esse for o desejo dela, ele vai partir com alegria. Carnon pergunta e se essa for a ordem dele. Ethan diz que é claro que ele não poderia se opor caso fosse banido de Ubera por ordem imperial. Ele pode ser um filho ilegítimo, mas isso não muda o fato de que ele faz parte da família Bronte. O que significa que bani-lo tornar o imperador um inimigo permanente da casa Bronte. O imperador realmente iria correr um risco desses? Carnon diz que ele realmente é inteligente. Então manda o Robert trazer algo. Robert traz um baú. O imperador diz que ali há 1 milhão de blancs, a moeda do local, e manda o Ethan aceitar. Com essa quantidade, Ethan pode comer, beber e se divertir a vida inteira, que ainda vai sobrar dinheiro. Ou então ele poderia comprar um pequeno nome nobre e fingir ser o chefe. Afinal, o desejo do Ethan não é ser o verdadeiro nobre? Se o Ethan ficar ao lado da Dorothea, nunca escapará do rótulo de filho ilegítimo. Mas com esse valor, ele poderia pagar seu passado e começar uma nova vida. Para isso, tudo o que ele tem que fazer é deixar a Dorothea. Então ele pergunta o que o Ethan diz. Para mim, o Ethan nunca vai aceitar isso. Mas o que vocês acham? Deixem nos comentários a opinião de vocês.
E não se esqueça de curtir e se inscrever caso ainda não sejam inscritos. Obrigada a todos que chegaram até aqui e até a próxima!